Uma pausa agora para o nosso bate-papo dessa manhã. Durante anos, realmente durante anos, a escala 6 por 1, ela foi tratada como um padrão quase inquestionável em diversos setores do mercado. No entanto, novas dinâmicas de trabalho, aliadas a um crescimento da nossa valorização do bem-estar, produtividade sustentável também, e tem colocado esse modelo em xeque. Essa discussão sobre o seu possível fim no Brasil abre espaço para reflexões importantes e é o nosso tema de hoje. O Dr. Weldrey Silva, advogado trabalhista, está aqui comigo no estúdio. Bom dia, bem-vindo, Weldrey. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes da Sonora FM. E é um grande prazer estar aqui hoje para poder debater sobre questões importantes, pertinentes, questões que com certeza vão auxiliar os trabalhadores. Eu acho que eu tenho adotado essa postura. Talvez até a nossa audiência aqui acho que seja meio repetitivo, mas eu vou sempre analisando os comentários que vêm no WhatsApp, que vêm nas redes sociais depois da postagem. Então vou me repetir mais uma vez. O óbvio, ele precisa ser dito. Vou pedir, antes da gente começar efetivamente, só uma explicação do que é uma escala 6 por 1. Às vezes o pessoal pode ouvir o termo e nem relaciona com a sua vida. Isso. Então, a escala 6 por 1 é aquela escala de 6 dias de trabalho seguidas por um dia de descanso, que é o famoso descanso semanal remunerado. Então, a pessoa ela vai trabalhar 6 dias e vai descansar um. Obviamente que no Brasil nós temos o limite de jornada semanal, que é 44 horas. Então, obviamente, essa pessoa ela vai trabalhar 8 horas durante 5 dias e 4 horas no sábado. Seria assim, o domingo seria o descanso. Obviamente que algumas categorias profissionais não folgam especificamente no domingo. Aí tem aquela regra específica que a trabalhadora mulher tem que folgar 2 vezes no domingo por mês e o trabalhador homem 1 vez. Mas, de qualquer forma, a jornada 6 por 1 ela inclui uma folga semanal e seguidas por 6 dias de trabalho. Perfeito. Melhor definição. Basicamente é isso, né? E quando nós falamos sobre a questão de jornada, de redução de jornada de trabalho, que o que está sendo discutido é justamente a redução de jornada sem a redução de salário, porque é isso que está sendo colocado. Nós não estamos falando de um absurdo na questão da redução, nós estamos falando de 4 horas semanais. Porque hoje em dia, um dos dias já tem que ter 4 horas apenas de trabalho. Obviamente, se passa disso, o empregado deve ser remunerado com o adicional de horas extras. Mas o que nós temos que ter ali em mente é essa questão. Nós estamos falando de 4 horas por semana a menos, que vão trazer, de fato, uma dignidade maior para o trabalhador. A gente não pode esquecer que a Constituição Federal, ela fala lá no seu artigo 1º justamente sobre a dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente vê que o trabalhador ele trabalha 6 dias e tem apenas um para descansar e muitas vezes fazer o serviço doméstico, entre outras questões que ele tem para fazer, acaba se tornando não só cansativo, mas até mesmo inviável de ter um convívio com a família, de ter ali um horário de lazer, para que ele possa ali sim seguir a vida de uma forma que tenha uma maior dignidade, né? Justamente por isso é importante a questão do debate da redução e que já aconteceu no Brasil, porque se nós lembrarmos de quando foi criado o limite de jornada, era 48 horas semanais. E foi reduzido para 44, né? Então é o que já aconteceu no Brasil e nós temos exemplos de outros lugares. O México agora adotou a questão da redução de jornada, acho que menos de um mês atrás. Então nós temos visto isso e temos visto outros países da Europa que têm funcionado essa questão, né? Quais seriam vamos dizer, os desafios jurídicos para essa mudança realmente acontecer? Olha, para a mudança acontecer, deve haver uma alteração na legislação. E isso já está sendo discutido na questão lá na Câmara dos Deputados. Perfeito. Eles estão discutindo, existe um projeto de lei, se eu não estou enganado, é de 2023, que já discute essas questões. No Senado, há um tempo atrás, já se levantou esses questionamentos, não foi para frente e agora se intensificou mais esse tipo de conversas. Então, nós temos visto que está mais próximo do fim da jornada 6 por 1 do que longe. Acreditamos nisso. Era para ter sido votado ontem na comissão, e acabaram não colocando em pauta, não voltando, meio que esquivando essa questão. Porque tem muita gente que coloca isso como algo político. E não é. Sim. Nós temos visto que não, porque tem inúmeros políticos de vários espectros, de vários lados, que concordam e que discordam. Então isso é mais da questão mesmo da dignidade do trabalhador, né? Então nós vemos que sim, o maior desafio é fazer com que essa votação seja aprovada. Acredito que vai ser, porque eu não vejo nenhum parlamentar votando contra a maioria da população, porque os trabalhadores são a maioria, justamente em um ano de eleição.
Então, por isso que eles estão tentando, dá para ver alguns de alguma forma, segurar essa votação, porque se for depois da eleição, tudo bem, se tiver não aprovar ou aprovar. Mas acredito que será aprovado. E aprovando lá, passa a mudar o texto constitucional e aí sim passa a ter validade jurídica uma redução de jornada. Quando eu ouço, por exemplo, a pauta, e tu colocou muito bem, a gente está falando de uma época que a gente já está muito diferente do que há anos atrás, quando aconteceu o último ajuste, vamos dizer, 48 para 44. Nosso cérebro está bem mais ocupado, a gente tem atenção com muito mais coisas e tem uma cultura de urgência que não existia. Uhum. Qualquer pessoa hoje, ela vai dizer que ela cansa muito mais do que anos atrás. Qualquer pessoa de qualquer cargo, enfim. Por que tem pessoas que são contra no teu ponto de vista? Na realidade, o que eu vejo, por exemplo, muitas pessoas acreditam naquele tipo de narrativa de que se reduzir a jornada vai de alguma forma prejudicar a economia. Tá. Mas quando a gente traz isso historicamente, qualquer tipo de direito trabalhista, quando se suscitou ele, sempre... Tanto ali, grandes empresários, quando eu falo grandes empresários, é grandes mesmo, e a questão dos políticos em si, e a própria grande mídia, ela coloca como algo que vai prejudicar a economia. Se a gente buscar quando foi criado o 13º salário, não, se 13º salário, ele vai quebrar a economia. Isso eu ainda trouxe aqui de uma matéria, tá, publicada no dia 5 do 12 de 2025 agora, pela agência do Senado Federal. Que sempre quando se traz algum direito trabalhista, se suscita que vai quebrar a economia. Sim. 13º é um exemplo, o salário mínimo é um exemplo. O salário mínimo vai quebrar a economia. E se a gente voltar até na época da abolição da escravidão, também se dizia isso. Não, vai quebrar a economia, como que o fazendeiro vai agora ter que pagar para alguém trabalhar para ele se ele tinha aqueles escravos ali sendo gratuitos. Então nós vemos que ao longo do mundo do trabalho, da história do trabalho, sempre se suscita essa questão. E algumas pessoas, talvez por não terem a informação correta, ela acaba pensando o seguinte, poxa, mas aí vai prejudicar a economia e quebrando a economia vai me prejudicar. Então eu prefiro talvez ficar presa numa jornada de trabalho dessa forma. Mas eu tenho visto também que acredito que fizeram um estudo aí, 80, 85% das pessoas, elas concordam com o fim da jornada de trabalho que é posta hoje a 6x1. Porque nós não temos que pensar, por exemplo, como a cidade Farroupilha, Caxias do Sul, enfim, que você pega um trabalhador hoje que ele sai de uma empresa, muitas vezes ele demora o quê? No horário de pico? 1 hora e meia para chegar em casa. Sim. Tranquilo. Isso aí ele vai demorar para ir e para voltar. Então são 3 horas a mais além das 8 que ele trabalha. Sim. Nós estamos falando de 11 horas de deslocamento, que ele vai ficar fora da residência e longe da família e vivendo em prol do trabalho dele. Agora nós temos que pensar, por exemplo, em São Paulo. Quando uma pessoa sai de casa 4 horas da manhã e chega meia-noite. Então, quando nós pensamos em reduzir essa jornada, é justamente para que esse trabalhador tenha 2 dias, por exemplo, para passar com a família. Obviamente, um dia ele vai ter que organizar para organizar a casa, enfim, a gente sabe que hoje em dia tem lá o pai que é solteiro, a mãe que é solteira, que ela tem que acabar se virando tanto fora quanto dentro de casa. Mas nós não estamos falando apenas dos trabalhadores, por exemplo, de cidades como as nossas em si, mas também nas grandes metrópoles. Porto Alegre, por exemplo, para atravessar a cidade vai 2, 3 horas. Uma sexta-feira de tarde é impossível. Exatamente. Então aí a gente fala dessa redução justamente para trazer um maior benefício. Eu vi pessoas falando, e eu achei um absurdo isso, que até parlamentares, enfim... não, mas o trabalhador tendo um dia a mais, ele não tem nem condições para se divertir ou por um lazer, ele vai ter um ócio maior para fazer coisas erradas, ou uso de drogas, ou algo desse tipo. Uhum. Então você vê que eles tentam levar para um lado que vai fazer com que, essa questão da redução da jornada é ruim. Mas não é ruim. É a questão que vai trazer uma dignidade maior. Vários países adotaram escalas até menores, às vezes 4x3, que são 4 dias de trabalho, 3 dias de folga, Sim. E funcionou. Até porque a gente entende o seguinte, que o trabalhador descansado ele vai produzir mais, obviamente. Ele vai ser um ativo maior ainda na mão da empresa. Né? E de certa forma, você vai estabelecer um limite de trabalho, de horas. Exatamente. Se a demanda ela existe, ela tem que ser feita naquele tempo. Eu não consigo... realmente hoje em dia entender. A gente vê, por exemplo, que muitas vezes, com a escala que é posta, o trabalhador ele tá dentro da empresa, mas muitas vezes ele tem um ócio de tempo ali dentro. Sim. Normal, e aí surgem as, férias coletivas ou coisas do tipo, que são muito comuns, né?
Então a gente vê que para o trabalhador não existe malefícios, é só benefícios. E para a empresa muitas vezes também não vai ter muitas diferenças. Por quê? Porque com uma escala de folga bem feita, muitas vezes não precisa nem se contratar mais. Há alguns casos específicos, enfim, que pode haver essa necessidade. Mas, como nós falamos, o trabalhador descansado ele vai produzir mais. Isso é fato. A gente vê, por exemplo, um exemplo até chulo de darmos, mas o jogador de futebol, quando ele está cansado, o que o treinador faz? Ele poupa o jogador. Por quê? Porque se ele estiver descansado no próximo jogo, ele vai render mais. Exato. Então, nós vemos que se o trabalhador estiver descansado, e isso são estudos feitos, tá? Eu quis trazer dados até para mostrar que não é algo que ele fala porque ele defende o empregado dentro do segmento da área de atuação do direito que ele fez. Não, isso são dados. Que o benefício do trabalhador, a própria OMS, olha só os dados que ela traz. Quando reduz a jornada de trabalho, 35% menos risco de AVC. 17% mesmo menos risco de doença cardíaca decorrentes do trabalho. Então, são dados que existem, estão ali postos, por quê? Porque pesquisadores foram atrás e viram, não, de fato é menos risco. E o trabalhador descansado, ele vai evitar um acidente de trabalho muitas vezes dentro de uma empresa, não vai poder mitigar a questão do burnout, que é algo que está em alta, saúde mental, porque ele vai ter um descanso maior. Ele vai ter um momento de lazer maior, então malefícios para o trabalhador não tem. E eu tenho visto de fato que essa questão do estudo que fizeram das pesquisas aqui no Brasil para ver a quantidade da população que aprova e reprova, que ficou em torno de 85%, 80%, eu vi isso também na questão dos comentários lá no meu canal no YouTube. Tem um canal no YouTube que a gente fez um vídeo falando sobre a questão da jornada 6x1, tivemos quase 900 comentários. Acredito que 80%, 85% concordando com o fim da redução da jornada de trabalho. Vou só fazer um gancho aqui. Lá no YouTube, você vai youtube.com/canal A Voz do Trabalhador. Canal do Dr. Weldrey. Tava falando aqui fora do ar, um canal realmente muito bom, muito bem produzido e com temas que são fundamentais pra gente. Weldrey, tu citou um exemplo do México, que eu não tenho familiaridade. Tu tem outros exemplos, vamos dizer assim, tendências internacionais que poderiam ser seguidas? Sim, de redução da jornada. Nós temos o México, como eu citei, que aprovou mais recente a questão da reforma. Nós temos a Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda, que são países que adotaram a redução da jornada e que, de fato, funcionou. Por quê? Porque os trabalhadores produziram mais, porque estavam mais descansados. E, óbvio, tendo uma qualidade de vida maior. Se o trabalhador... E isso volta para a economia, porque se nós pensarmos, Arnaldo, no seguinte, a pessoa tem um dia a mais. Um dia ela descansa, outro dia ela pode, por exemplo, fazer um passeio. Aí ela vai consumir em algum outro lugar. E ela vai fazer com que a economia gire, porque ela vai ter tempo para isso. Então, quando o trabalhador ele não tem tempo, óbvio, ele vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, no único dia que ele tem para descansar, ele capota, ele não tem como, hoje eu vou sair, vou fazer um passeio. Como? Se ele está exausto. Então, a gente vê que é isso, né? E eu vi, e de fato a gente tem visto, por exemplo, muitas pessoas que falam, mas tem que trabalhar até a exaustão. E é algo que hoje, nos dias atuais, não se deveria nem se comentar esse tipo de assunto, né? Porque hoje nós temos direitos trabalhistas, que muitas pessoas falam, isso engessa a economia, isso prejudica, isso deixa uma dificuldade maior. E temos visto que não. Por quê? Porque se esses direitos foram criados, justamente foram criados porque da forma que estava, não estava bom, né? Pessoas trabalhando 12, 16, 18 horas por dia, sem folga, sem descanso, mulheres, crianças, enfim. Nós sabemos que era dessa forma. E depois veio passar a ter uma legislação, óbvio, com a organização dos trabalhadores, aquela questão toda, com luta e tal, porque nada foi muito fácil de ser conquistado, mas os direitos estão postos aí. Então, nós temos visto que, de fato, não é a questão de engessar a economia. Todo mundo fala, mas se tiver uma liberdade maior, o empregador vai poder, às vezes, pagar mais e tudo mais. Mas por que não fez quando tinha liberdade? Por que agora que tem um direito que protege o trabalhador, precisa tirar esse direito para fazer? Sim. Então, é algo que não faz sentido. Por isso que essa discussão da questão da jornada, da redução de jornada é muito válida. Obviamente, como até no canal nós recebemos mensagem, mas tem muitos outros problemas no país. Por exemplo, o problema que nós citamos, a questão do deslocamento, do transporte público. Tem vários problemas. Mas nós temos que visar a questão do seguinte. Hoje, o que está sendo posto é a questão para resolver a questão da jornada. E é isso que tem que ser resolvido.
Depois, exatamente. Depois os outros problemas vai sendo resolvido, até porque, por exemplo, o transporte público não é algo federal, é algo que cada município geralmente ainda tem o seu. Então, é algo que é uma particularidade que tu resolve diretamente no município, né? Agora, a questão de lei, da lei trabalhista, é algo federal, tem que ser resolvido lá, dentro da Câmara dos Deputados. Então, nós temos visto que sim, o debate se intensificou nesses últimos dias. E olha que interessante, no mesmo dia que foi aprovada a redução da jornada no México, foi aprovada a reforma trabalhista da Argentina, que autoriza uma jornada diária de 12 horas e também autoriza o pagamento de salário, parte dele sendo com cesta básica, e autoriza uma imprevisibilidade salarial, ou seja, um mês tu pode receber um valor, no outro mês, se a empresa ela for mal, ela pode pagar menos. Então é algo que é absurdo, porque o risco do negócio é de quem empreende, não de quem trabalha. Exato. Né? Aí a importância do direito do trabalhador. Exatamente. Né? E nós temos visto que foi, de fato, aprovada essa questão lá no Senado, se eu não estou enganado, e vai passar para a Câmara dos Deputados deles lá para se aprova ou não essa questão da reforma trabalhista da Argentina. Mas vê que é um problema, por quê? Porque o que eles estão trazendo como reforma vai fazer com que o país retroceda para a época que não tinha direitos. Outra coisa lá que eu também achei um absurdo, o atestado médico. O empregado apresenta um atestado médico. Se não for um acidente de trabalho, se for uma doença que ninguém escolhe quando fica doente, a empresa pode reduzir lá em 50% do seu salário com o atestado médico. Então são coisas que nós temos visto num país que é tão próximo, que tem acontecido lá e que é algo que muitas pessoas tentam trazer para debater no Brasil. Como a reforma trabalhista tirou muitos direitos ali dos trabalhadores, tem muitas pessoas que suscitam algumas questões até para reduzir direitos. Quando a gente fala de reduzir a jornada de trabalho, a gente não está reduzindo direitos, a gente está trazendo ou criando um direito maior, porque é um dia de folga a mais e sem reduzir o salário, né? Maravilha. Um assunto muito amplo aqui, a gente deu uma leve explanada sobre todas essas questões. Vou repetir mais uma vez. Você quer se aprofundar, quer entrar em contato também com o Dr. Weldrey Silva, lá no YouTube. O canal é A Voz do Trabalhador, canal A Voz do Trabalhador. Tudo junto no YouTube, tem bastante conteúdo lá. Você também pode entrar em contato. Quero agradecer a tua presença, Weldrey. Muito bom obrigado. A gente poder conversar. Convido para uma próxima vez a gente poder aprofundar um pouco mais sobre isso e outras questões também que são tão importantes. Claro, porque nós temos muitos assuntos dentro do mundo do trabalho que devem ser debatidos, né? Até essa questão da jornada 6x1, você vê que nós limitamos ela, por exemplo, a uma discussão que está sendo feita pelos parlamentares. Só que isso não envolve apenas eles, envolve todos os trabalhadores. Nós vemos que os trabalhadores são em maior número no Brasil. Exatamente. Então eles têm que estar por dentro daquilo que está acontecendo. E muitas vezes, quando simplesmente liga a televisão ou hoje em dia nas redes sociais daquele seu político favorito ou da emissora favorita, ele acaba não tendo de fato a parte técnica do que está acontecendo. Vê que nós temos que olhar e sempre olhar com um olhar técnico das questões. O que isso traz, por exemplo, de benefício? O que não traz? Quais seriam os riscos? Então nós sempre falamos da parte técnica. Quando nós falamos acerca da empresa muitas vezes não precisa contratar, é porque de fato não precisa. Você vê hoje, por exemplo, muitas metalúrgicas adotam a jornada 5x2, só que ela aumenta um pouco o horário da jornada. Em vez de trabalhar 8 horas, trabalha 8 horas e 48 minutos para fechar aquelas 4 horas que seriam de sábado. Então o que essa empresa ela vai perder, digamos assim, do trabalhador? 48 minutos por dia. Seria isso, mas ele descansando, ele vai ter o quê? Uma produção melhor. Exatamente. Ele vai produzir melhor. Então é isso que... tem um dia lá que eu faço, 100 peças descansado, eu posso fazer 150. Entende? Então é isso que... A premissa que tem que estar sempre em mente de todas as pessoas que nos ouvem, principalmente dos trabalhadores, é a questão, de fato, da particularidade em si. Eu não posso tomar um olhar dessa questão da redução de jornada, não porque o Weldrey está falando isso, o Arnaldo pensa isso. Não, tem que olhar o seguinte, como está posta a jornada? A redução, para a minha vida, ela faz sentido? Para a minha vida, ela reduz, ela não reduz a questão do cansaço? Para a minha vida, ela traz um benefício maior, uma dignidade maior? Beleza, traz. Então, dali eu formo a minha opinião. Mas eu ouço a parte técnica primeiro para saber como vai funcionar e, de fato, depois, posterior a isso, eu formo a minha opinião e não formo segundo o que as pessoas querem que eu forme, porque senão não faz sentido. Porque para o empresário, por exemplo, não vai fazer sentido a redução da jornada para ele, porque ele não trabalha nessa jornada. Sim. Mas para o empregado faz sentido.
Isso Para a aí. pessoa, por exemplo, que ela é empreendedora, enfim, que é aquela pessoa que ela, sei lá, ela presta serviço, ela tem a empresa dela, microempresa. Então ela presta serviço para outras empresas, ela não tem jornada, ela não tem horário, enfim, para ela não faz sentido falar em redução de jornada. Agora, para a pessoa que trabalha lá com a sua carteira assinada, 6 dias por semana, folga apenas um dia, muitas vezes faz serviço de casa, fica com o filho, etc., para essa pessoa faz sentido.